Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, as promessas de Deus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: um convite de Deus. Segundo, as promessas e seus fundamentos. Terceiro, tipos e propósitos das promessas de Deus. Nosso texto áureo se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática diz que Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. O primeiro tópico, um convite de Deus. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Então Isaías 55:11 diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, que é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus, toda vez que ela é lançada, ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito, o propósito para o qual Deus a enviou. Então a palavra de Deus, ela sempre agirá com o quê? Com um propósito. Quer para redenção, quer para condenação, quer para benefício, quer para malefício. Então a palavra de Deus, ela sempre tem um propósito certo. Então é preciso dar alguns passos para que nós possamos viver essas promessas. Não é simplesmente, prometeu, cumpriu. Depende, né? Tem promessas condicionais e tem promessas incondicionais, que nós vamos ver dentro dessa lição. Então, o segundo subtópico fala sobre é preciso buscar ao Senhor. Então, Isaías 55:6 diz assim: aparece o seguinte, na verdade, Isaías 55:6 aparece um imperativo, aparece uma ordem que diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, a ordem aqui é buscar ao Senhor por meio de quê? Por meio da oração e também por meio de um relacionamento sincero com Ele, a fim de que nós possamos alcançar uma resposta da parte dEle ou da parte de Deus. Então, agora, o que o Senhor Jesus ele diz no Novo Testamento? Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí depois ele confirma no versículo 8, Mateus capítulo 7, versículo 8, ele confirma, porque aquele que pede, qual que é o verbo que está aqui agora? Recebe, né? Receber, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, que nós possamos buscar a Deus enquanto nós temos oportunidade de fazer isso. E quando que é isso, Valdecir? Ou seja, é hoje. É agora, o dia é hoje, a hora é agora. Não deixa para depois, porque o depois pertence somente a Deus. Só Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 10, daqui 1 ano, 100 anos. Só Ele sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos, nós imaginamos, nós calculamos, mas só Ele tem a certeza do que vai realmente acontecer. Terceiro subtópico diz que é preciso se arrepender. Isaías 55:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então aqui nós temos algumas palavras que nós vamos ver agora aqui. Por exemplo, caminho, aqui, caminho, Isaías 55:7. Onde nós andávamos, onde nós pisávamos, onde nós íamos, nós não vamos mais. Onde nós andávamos, nós não andamos mais. Onde nós íamos antigamente, nós não vamos mais. Onde nós pisávamos antigamente, nós não pisamos mais. Porque não está dizendo que tem que tornar o Senhor? Então antes eu caminhava por aqui, agora eu caminho por aqui. Tornei, me converti. Vai chegar essa palavrinha agora. A próxima palavra é pensamentos. Então, antigamente nós tínhamos os pensamentos maliciosos, hoje nós não temos mais. Nós tínhamos pensamentos maldosos, hoje não temos mais. Nós tínhamos pensamentos errados, hoje não temos mais. Se temos, devemos tornar ao Senhor, devemos nos converter novamente, para que isso fuja da nossa mente. Pode ser, eu não vou ter mais pensamento malicioso. Vai ter pensamento malicioso, mas nós temos que evitar, nós temos que buscar o Senhor para que isso suma da nossa mente. Mas a luta é grande e vai continuar tendo, só que nós não vamos mais colocá-los em prática. Se a palavra vem, a próxima palavra aqui é converter. O que é conversão? Conversão é mudança de caminho, é transformar uma coisa. Jesus não converteu a água em vinho
Pois é, mudou uma coisa para outra. Ela não vai nunca mais voltar a ser água. Ela foi transformada em vinho, ela vai ser vinho. Você andava por um caminho, eu andava por um caminho, nós nos convertemos, nós mudamos de caminho, mudança de direção. O verbo aqui utilizado lá no original grego é metanoia, que é uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Então, ó, vai mudar os nossos caminhos, vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar o nosso destino final. Aí vem a outra palavrinha aqui que é tornar. Tornar, ou seja, nós estávamos caminhando para um outro lugar distante de Deus, nos afastando cada vez mais de Deus, agora nós vamos tornar a Ele. Ou seja, nós saímos dele, estávamos caminhando para outro rumo, agora nós vamos tornar para Ele, ou voltar para Ele. Tornar significa voltar. Então, se nós vamos voltar, então o nosso caminhar tem que ser voltado para o Senhor. O nosso pensar tem que ser nas coisas do Senhor. O nosso caminho tem que ser diretamente ao encontro do Senhor. Então nós precisamos retornar para o Senhor, ou tornar para o Senhor. Mas por que tudo isso, Valdecir? Isaías 55, 8 e 9 vai dizer assim: porque os meus pensamentos, palavra de Deus, o próprio Deus falando aqui, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, ou seja, o Senhor, ele tem o melhor para nós. Nós fazemos um plano, mas o Senhor tem algo melhor, tem algo preparado para nós. Nós desejamos que a nossa vontade se cumpra, mas o melhor para nós é que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela experimenta uma alegria e também um florescimento, um desabrochar espiritual. Isaías 55, versículos 10 a 12. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, versículo 11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, existem gloriosas promessas de Deus para quem teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de quem? Por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é o mediador. Então, Deus, os homens, Jesus está aqui no meio. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele faz com que nós possamos nos achegar a Deus. Ele criou um novo e vivo caminho para que nós voltássemos, tornássemos para o Senhor Deus. O resumo desse tópico diz que as promessas de Deus estão firmadas na veracidade ou na verdade da sua palavra. As promessas é o segundo tópico. Agora, as promessas e seus fundamentos, as suas bases, o seu alicerce. Primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. Então, promessas estão presentes ao longo de toda a Bíblia. Em toda a palavra de Deus existem promessas escritas. No Antigo Testamento, a palavra em si, promessa, não aparece, mas Deus faz muitas promessas no Antigo Testamento. Começando lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, o Senhor fazendo promessa a Abrão. Nem havia mudado o nome ainda, não é Abraão, tá? Ele já fez promessa a Abrão. Então, ora, o Senhor disse a Abrão, olha o que o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Para onde, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. Então Deus já chega falando com Abraão dessa forma, já falando o que ele deveria fazer. Então, agora, vamos supor que, não está escrito, tá? Mas vamos supor que Deus estivesse dizendo assim: se você fizer isso, eu prometo que. Então, ó, não está escrito, mas se você ler a sequência do versículo, dá a entender isso. Ó. Versículo 2. E, ó, então se você fizer isso que eu te falei, está escrito ali, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação. Será que isso não é uma promessa? Vou fazer de você uma grande nação. 2. Abençoar-te-ei. Eu vou te abençoar. 3. Eu vou engrandecer o teu nome. 4. Tu serás uma benção. Que mais? 5. Versículo 3 já. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Aqueles que abençoarem você, eu vou estar abençoando. E também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
E também, outra coisa, em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Será que isso é promessa? Não está escrito eu prometo aqui? Não está escrito eu prometo, mas são promessas de Deus para a vida de Abrão. Nem tinha mudado o nome ainda, tá? Já era um homem velho ainda, Deus já havia feito promessas para ele. E também tem Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 5, que é Deus prometendo para Isaac. Gênesis 28, versículos 10 a 15, Deus prometendo para Jacó. Então, se você quiser ler, fique à vontade, nós vamos ler por conta do tempo aqui. No Novo Testamento, Lucas 1,31 diz assim, ó: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então aqui no Novo Testamento está confirmando uma promessa do Antigo Testamento, que é lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que a virgem conceberia e daria luz e tal. Então aqui houve uma promessa no Antigo Testamento, e aqui está sendo uma promessa no Novo Testamento, mas promessa repetindo a promessa do Antigo Testamento, porque até então aqui Jesus ainda não havia nascido. Então, eis que em teu ventre conceberás, o anjo estava falando com a Maria, teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus, ou seja, a palavra Jesus significa Salvador ou salvação. Então as promessas do Antigo Testamento, elas foram cumpridas no Novo Testamento. Nem todas, muitas promessas do Antigo Testamento já foram cumpridas, e muitas outras promessas do Antigo Testamento ainda estão por se cumprir, ainda se cumprirão. Então no Novo Testamento, Deus ele realiza novas promessas. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas nós vamos ler para ficar bem claro aqui, tá? Não quero, pois, irmãos, primeiramente explicando, contextualizando aqui. Os irmãos estavam preocupados porque Paulo havia pregado o evangelho para eles. Eles sabiam que Cristo iria voltar, Cristo iria retornar, mas o que estava acontecendo? Jesus estava demorando para retornar, e os irmãos começaram a morrer. Morria um aqui, morria outro ali. Os irmãos ficaram preocupados. Jesus não veio, os nossos irmãos estão morrendo. Aí Paulo entra com essa explicação para eles. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, dormem aqui é os que morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não fica triste como essas pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos chegar antes dos que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Note que Paulo diz que nós não estaremos sempre no céu, nós estaremos sempre com o Senhor, porque onde o Senhor estiver, ali é o céu. Então, se o céu descer na terra, o céu vai ser aqui na terra. A terra vai ser chamada de céu também. Agora, o que é promessa, Valdecir? Promessa está aqui, ó. Promessa é o ato ou efeito de comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. No caso aqui nós estamos falando das promessas de Deus. Então o segundo subtópico fala sobre que Deus é infalível. Peraí, se Deus é infalível, ele prometeu, então com certeza não vai falhar, vai acontecer. Então essa afirmação que Deus é infalível está fundamentada nos próprios atributos incomunicáveis de Deus. Valdecir, o que é atributo incomunicável? Atributo incomunicável é um atributo, é alguma coisa inerente, alguma coisa que faz parte da pessoa, no caso de Deus aqui, que não pertence a mais ninguém. Deus não divide com ninguém. Então atributos que o ser humano, atributos que ser humano nenhum pode ter. Por exemplo, Deus ele é o quê? Onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. O que é isso aí, Valdecir? Onipotência, Deus pode todas as coisas. O ser humano pode? Não, o ser humano não pode. Então isso é um atributo que pertence a Deus e é incomunicável, somente a Ele que pertence. Deus é onisciente. O que é onisciente? Deus, ele sabe, ele conhece todas as coisas. O homem tem isso? Não, o homem não tem. Então é um atributo incomunicável. Onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O homem tem isso? Não, o homem não tem. Então é um atributo somente de Deus e não pertence ao homem. É um atributo incomunicável. Agora tem atributos que são comunicáveis. Não é o caso que nós vamos explicar aqui agora, tá? Mas só para você ficar ciente. Então é um atributo que pertence a Deus, mas ele também compartilha com o ser humano. Então Deus tem essas capacidades como
constituinte de sua própria natureza. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. É Deus falando aqui, ó, antes que houvesse dia, ou seja, antes que os dias fossem criados. Deus está dizendo assim, ó, eu sou. Ele não está dizendo eu existo, não, eu sou. Olha a diferença, Deus não existe, Deus ele é o Criador de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, ele que fez todas as coisas. Então, ó, e também ele continua o versículo, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, se Deus colocar as mãos, se Deus pegar com as mãos, ninguém vai conseguir escapar das suas mãos, ninguém vai conseguir fazer com que ele abra suas mãos, solte. Aí vem o finalzinho, operando eu, quem impedirá? Então, ou seja, se Deus estiver operando, se Deus estiver trabalhando, se Deus estiver fazendo, quem que vai impedir? Não tem ninguém que possa impedir ao Senhor. Terceiro subtópico fala sobre que Deus zela por sua palavra. Se Deus zela pela sua palavra e ele te prometeu, com toda certeza ele vai cumprir. Vou colocar isso aqui para carregar antes que desligue. Jeremias capítulo 11, 12. Perdão, Isaías 55, 11, né? Aqui está embasado a fidelidade de Deus, né? A palavra que sai da boca de Deus tem um propósito determinado para cumprir, conforme nós já lemos em Isaías 55, 11. Então a fidelidade de Deus está embasada aqui. Jeremias 1, 11 e 12 diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela, Deus zela, Deus cuida da sua palavra. Para quê? Para a cumprir, para colocar em prática. O resumo desse tópico diz que a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. O terceiro tópico fala sobre assim, a si mesmo aqui, ó, Deus não está prometendo que ele vai fazer alguma coisa para ele não, tá? Ele jura pelo nome dele que ele vai fazer, que ele vai cumprir. O terceiro tópico fala sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro subtópico, promessas incondicionais, ó, condicional, incondicional. O que é incondicional? São as que não dependem de circunstâncias, não dependem de tempo, não dependem de atitude do destinatário, daquela pessoa que recebeu a promessa. Por exemplo, Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso aqui Isaías estava falando, ele estava falando no presente, o menino nos nasceu, né? No passado, aliás, né? Mas na verdade é alguma coisa futura, é uma profecia, porque ele estava falando do Messias. Ele está dizendo que o menino nasceria de uma virgem. Então agora, então é uma promessa incondicional. Isso iria acontecer independente de circunstância, independente de qualquer coisa. Isso iria acontecer, como no caso aconteceu. Agora, ele profetizou também em Miqueias 5,2 o local do nascimento do menino, ou seja, em Belém da Judéia. Aconteceu? Aconteceu também. O nome do menino ele profetizou também, Isaías 7,14. Ele se chamaria Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. Aconteceu? Aconteceu também. Então, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com toda certeza elas vão se cumprir. Por quê? Porque está escrito e é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, com toda certeza, um Deus que zela pela sua palavra, ele vai cumprir a sua palavra. Agora tem também a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo. Já aconteceu? Não aconteceu, mas é incondicional, então vai acontecer com toda certeza. Tem também a promessa da transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Vai acontecer? Com toda certeza vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E também tem muitas outras que haverão de se cumprir e também que são incondicionais. Agora vem as promessas condicionais. Promessas condicionais são aquelas que dependem das circunstâncias, dependem do tempo e dependem da atitude humana para se cumprir ou não. Porque Deus promete, mas pode também não cumprir. Mas a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, porque são promessas condicionais, depende de algumas condições para que possa se cumprir. Pode ver, repara bem como sempre começa essas promessas. Promessas de saúde plena ao povo judeu. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse, quem disse? Deus disse: se, olha só, estou dando ênfase aqui, tá? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos. Então se você fizer isso aqui, ó, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você vê, se você fizer isso, eu não vou colocar as enfermidades em você, então você vai ter saúde. Agora, promessa de exaltação do povo, Deuteronômio 28:1. E será que, olha só de novo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas se você ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, tá vendo só? Então, ó, Novo Testamento, Mateus 6, 14 e 15. Porque tá vendo? Todas as promessas condicionais começam com se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quer ser perdoado? Então perdoe, libere o perdão para poder ser perdoado. É uma promessa condicional. Deus vai te perdoar? Sim, se você perdoar os demais. Então a promessa de fazer morada em nós e permanecer no seu amor. Permanecer no seu amor. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Mas se me ama e se guardar a minha palavra. O João 15, 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então precisa guardar o mandamento para poder permanecer no amor de Deus. Terceiro subtópico fala sobre o propósito das promessas de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Então o primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então Gênesis 1, 27 a 30. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, para alimentação. 30. E a todo animal da terra, a todas as aves dos céus, a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento deles. Então eles tinham alimentação deles e o homem tinha alimentação dele. O animal não foi criado para o homem comer, não, tá? Aí vem o segundo é de reconsiderar e dar mais uma oportunidade à raça humana. Então Deus tinha feito essa aliança, esse pacto, essa promessa para com o homem não cumpriu, ou seja, o homem descumpriu essa aliança. Aí vem uma segunda aliança, Deus reconsiderou e deu mais uma oportunidade à raça humana lá com Noé. Então Gênesis 9, do 11 até o 17, vamos ler só o 11 e o 13 para conseguir entender. E eu convosco estabeleço a minha aliança, mais uma vez, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto nas nuvens, o arco celeste, que nós chamamos de arco-íris, mas íris é o nome de uma deusa, então a gente não usa essa palavra, a Bíblia também não usa essa palavra, foi colocado depois, mas coloquei o meu arco em outras passagens, vai chamar de arco celeste, nunca arco-íris. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra, diz o Senhor. Então agora um outro propósito é mostrar a eleição de um povo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, é o chamado de Abraão, que nós já lemos anteriormente. Então Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6 diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Vocês serão meus, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão meus, pertenceremos a Deus, se fizermos isso aí. Se não, não pertenceremos a Deus. E vós me sereis um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Seremos reis e seremos sacerdotes. Reinaremos com Deus e com Cristo, e seremos sacerdotes dele. E povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, nós temos a certeza de que Deus se relaciona conosco. O resumo desse tópico diz que ao longo da Bíblia Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. E a conclusão aqui também diz que Deus é soberano e zela pela sua palavra. Fala que promessa é o compromisso de Deus a respeito de algo, e também com alguém. É o compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Então existem promessas condicionais e existem promessas incondicionais. Condicionais e incondicionais. Um dos mais relevantes propósitos de Deus é estreitar o nosso relacionamento com Ele e saber
ter a certeza, a convicção de que Ele se relaciona conosco. E também que Deus nos ensine a confiar nele e a esperar o cumprimento das suas preciosas promessas sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre Israel, o povo de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.